vocês? Então, hoje estamos caminhando aí para mais uma aula do nosso módulo de medição de variáveis físicas industriais. Continuamos falando sobre nível, certo? E o que eu preparei para vocês hoje? Hoje nós vamos dar introdução, dar início a falar sobre a medição de nível da forma indireta. Já citei para vocês, nós já tivemos cerca de 2 aulas falando sobre medição de nível da forma direta, que é aquela medição na qual eu meço o nível diretamente na superfície. É o tipo de medição mais simples de se entender. E hoje nós vamos falar sobre a medição de nível indireta. Então, o que é a medição de nível indireta? Nesse tipo de medição, o nível é medido indiretamente, ou seja, através de grandezas físicas, de outras grandezas. Como eu citei já lá, falando sobre pressão, a pressão eu tenho como medir nível através de pressão, através de empuxo, através de radiação, propriedades elétricas, entre outras. Então, eu vou utilizar uma modificação física, e em função daquela modificação física, eu vou ter a minha medição de nível. Então, por isso que se chama medição de nível indireta. Eu estou utilizando uma variável para medir a outra, correto? E a medição de nível aí, vamos falar primeiramente, primeira medição de nível indireta, nós vamos falar sobre a medição de nível por pressão hidrostática. Quando eu estava trabalhando com pressão com vocês, eu falei sobre os tipos de pressão. E eu falei sobre a pressão hidrostática. O que era a pressão hidrostática? Hidrostática era aquela pressão exercida por uma coluna d'água, correto? Por uma coluna de líquido. Então, nós temos aí uma definição desse tipo de medição. Utiliza-se a pressão exercida pela coluna líquida, ou seja, hidrostática, de acordo com o teorema de Stevin, que ele me diz que a pressão hidrostática, ou seja, a pressão hidrostática, ela é resultante da altura do recipiente, do reservatório, vezes a sua densidade. Então, essa é a fórmula aí da pressão hidrostática, tá? Então, nós temos a fórmula aqui, né? Pressão, ela pode ser dada em H2O, polegada de H2O, e ela é um resultante aí do nível em milímetros ou polegadas. Milímetros eu posso utilizar metros e tudo mais, vezes a densidade relativa do líquido. Logo, se nós podemos passar o H para cá, ou seja, a altura, porque o nível, ele é a altura de um nível mínimo e máximo de um determinado recipiente. Não estou medindo pressão, lembre-se, eu estou medindo nível. E nível é a altura entre o nível mínimo, ou seja, o nível zero, e o nível máximo. Então, logo eu vou ter aí como altura uma resultante, ou seja, se eu tenho a pressão, porque eu vou utilizar pressão para ter o nível, ou seja, eu não vou ter o H, eu vou ter o P e a densidade relativa. Então, se eu tenho a pressão para medir o nível, então eu vou ter a altura sendo igual, ou seja, o nível sendo igual a pressão dividido pela densidade. Eu só passei o P para depois da sinal de igualdade, certo? Então, a medição de nível por pressão hidrostática, ela vai ser feita através da altura de uma coluna líquida, correto? Então, vamos aí, a medição de nível por pressão hidrostática. Nesse tipo de medição, utilizamos, a maioria das vezes, utiliza-se de um transmissor de pressão diferencial, certo? Cuja a cápsula sensora é dividida em 2 câmaras, as pressões de alta e as pressões de baixa. Então, o principal instrumento utilizado para medir nível através da pressão hidrostática é um transmissor de pressão diferencial, ou transdutor, vai depender do local que está aplicado e da forma de sinal que ele vai enviar. Mas entendendo o funcionamento, vocês vão identificar se é um transmissor ou se é um transdutor. Lembrando que transmissor envia sinais elétricos, correto? E o transdutor ele vai modificar uma variável em outra, ou seja, ele vai medir, por exemplo, pressão e pode enviar como sinal de saída para mim uma resistência. Isso aí eu já expliquei para vocês lá no módulo de fundamentos da instrumentação. Então, esse transmissor de nível mede a pressão diferencial subtraindo a pressão da câmara de alta
menos a pressão da câmara de baixo. Então, ele vai ter uma diferença de pressão, ou seja, um ΔP. Por isso que é pressão diferencial, ou seja, diferença entre a pressão de alta e a pressão de baixa, certo? Então, nós temos aqui a fórmula, né? A diferença de pressão nesse transdutor, nesse transmissor de pressão diferencial, certo? Vai ser uma resultante da pressão na câmara de alta, ou seja, na pressão de alta, menos a pressão na câmara de baixo. Então, a diferença de pressão, ou seja, o transmissor diferencial, vai pegar a pressão de alta, aqui nessa câmara, menos a pressão de baixa, correto? Então, vamos adentrar o funcionamento aí desse transmissor. Então, a pressão de alta vai ser instalada aqui na parte de baixo e a pressão de baixa na câmara de cima. Por que que a pressão de alta ela é instalada abaixo? Porque aqui eu tenho a pressão exercida pela atmosférica mais a pressão exercida pelo líquido. Então, eu vou ter uma somatória de pressão, certo? Então, por isso que é a pressão de alta. E a pressão de alta, ela vai ser, ou a pressão de baixa, ela vai ser instalada aqui em cima, na parte superior, porque eu vou ter somente a pressão atmosférica sendo exercida sobre a câmara de baixa, correto? Então, essa técnica permite que a medição seja feita independente do formato do tanque, correto? Seja ele aberto ou fechado, ou tanques pressurizados, falando mais tecnicamente. Então, vamos lá. Nesse tipo de medição, deve-se analisar cuidadosamente os cálculos, os ajustes e calibração e efeitos das colunas líquidas nas tomadas do transmissor. Lembrando que as tomadas são tomada de alta e tomada de baixa. Outro detalhe que vocês têm que ficar atento na hora de fazer os cálculos, de forem regular, é se o tanque ele é aberto ou pressurizado, ou fechado, certo? Então, a medição de nível por pressão hidrostática. Caso o tanque seja aberto, a pressão de baixa será igual à pressão atmosférica. Então, vocês podem observar aqui que eu tenho um tanque no qual ele é aberto. E essa pressão de baixa aqui, se vocês olharem um L aqui, correto? Ela vai ser igual à pressão atmosférica, porque eu não tenho nada fazendo força sobre essa câmara. Então, a pressão de baixa será igual à pressão atmosférica, toda vez que o tanque for aberto. E a pressão de alta será uma resultante da coluna do líquido, ou seja, o que eu já citei para vocês, ó, pressão vai ser igual à altura vezes a densidade mais a pressão atmosférica que está sendo exercida aqui. Então, essa pressão de alta aqui vai ser essa somatória da pressão atmosférica mais a pressão exercida por esse líquido. E como que eu sei a pressão exercida por líquido? A altura vezes densidade. Então, que novamente eu tenho aquela fórmula lá do início. A pressão de baixa vai ser somente a pressão atmosférica, eu não tenho força aqui. E a pressão de alta vai ser a resultante da atmosférica mais a pressão exercida pela coluna de líquido, ou seja, desse nível máximo até esse nível mínimo conectado na câmara de alta. Então, vamos fazer um cálculo bem simples aqui, bem simplório, de um cálculo de range. Então, eu tenho um ΔP, ou seja, pressão de alta vezes a pressão de mínima, e a pressão de baixa, que é igual a zero, a pressão de baixa, ou seja, o PL é igual a 0 atm. Então, o nível a 0%, ou seja, o líquido todo esvaziado, esse tanque todo esvaziado, supondo que esse transmissor aqui envia um sinal de 4 a 20 mA, que eu citei para vocês que é o mais utilizado, ele vai me indicar 4 mA. Por quê? Analisem comigo. O ΔP, ou seja, como esse instrumento vai trabalhar, vai ser pressão de alta menos a pressão de baixa. Então, vamos analisar aqui o primeiro caso, que é a pressão de alta. Deixa eu colocar a caneta aqui. Então, a pressão de alta aqui eu disse que vai ser
a pressão atmosférica. Então, vai ser ΔP é igual, então aqui, esse ΔP aqui vai ser igual a altura, ou seja, se meu reservatório está com zero, ou seja, está vazio, então a altura vai ser zero, certo? Deixa eu só encontrar minha caneta aqui. Então, se esse reservatório aqui estiver vazio, a minha altura ela vai ser zero. Consequentemente, se eu não tenho líquido, a densidade também vai ser zero. Então, vai ser zero mais a pressão atmosférica, certo? Menos, aqui eu encontrei a fração correspondente à pressão de alta. E a pressão de baixa. Esse tanque é um reservatório aberto, então a pressão de baixa vai ser a pressão atmosférica. Certo? Então, o ΔP para quando o nível estiver mínimo vai ser o quê? Vai ser zero mais a pressão ATM menos a pressão ATM, que é a pressão de baixa. Então, se eu tiver pressão atmosférica menos a pressão atmosférica, eu tenho um nível igual a zero. Ou seja, eu vou ter um fundo de escala. Então, eu vou ter um sinal de saída. Esse transmissor aqui vai estar me enviando 4 mA. E quando estiver em 100%, vai ser 20 mA. Ou seja, eu vou ter a altura vezes a densidade. As pressões vão se anular. Então, a pressão de alta vai ser somente a altura vezes densidade. Vou passar para o próximo slide aqui, vocês vão entender melhor o que eu quis dizer com isso. Então, nós temos aqui, dados seguintes, calcule o range do instrumento em milímetros de H2O, certo? Então, eu tenho a altura, 5 metros, então, essa altura aqui é 5, e a densidade relativa é 2,5. Então, vamos lá calcular primeiro o range, lembrando que é a diferença entre o valor mínimo lido pelo sensor e o valor máximo, tá? Ou transmissor, desculpem. Então, aqui eu tenho a fórmula novamente, nós vamos se basear nela para fazer os cálculos. Então, vamos aqui tirar o ΔP mínimo, ok? A diferença de pressão mínima. Então, ΔP mínimo vai ser o quê? ΔP máximo menos ΔP mínimo, ou seja, aqui eu vou calcular o nível mínimo desse range, certo? E como que ele vai se dar por isso? Se ele é mínimo, esse reservatório aqui, se ele vai ser mínimo, esse reservatório aqui ele vai estar vazio. Essa coluna d'água aqui não vai existir, correto? Logo, a pressão de alta vai ser somente a pressão atmosférica, o que eu citei para vocês no slide anterior, certo? Então, a pressão de alta será uma resultante da coluna de líquido mais a pressão atmosférica. Então, a pressão de alta vai ser essa coluna líquida mais a pressão que está sendo exercida aqui. Se eu não tenho coluna de água sendo exercida aqui, eu não tenho líquido sendo exercido aqui, a minha ΔP, minha pressão de alta vai ser somente a pressão atmosférica, correto? Menos ΔP mínimo, ou seja, pressão de baixa, que também é a pressão atmosférica. Igual eu citei para vocês, toda vez que o recipiente for aberto, não for um tanque pressurizado, esse delta aqui ele vai ser igual à atmosférica, porque a única pressão que está sendo exercida na câmara de baixa é a atmosférica. Então, se eu tenho somente a pressão atmosférica na minha câmara de alta, menos a pressão atmosférica na câmara de baixo, logo o ΔP mínimo, ou seja, o fundo do range desse instrumento aqui vai ser zero, ok? Então, esse instrumento vai de zero até... Agora, vamos calcular o ΔP máximo. Ele vai acontecer quando a altura está em 5 metros. Eu não falei que a altura desse recipiente era de 5 metros? Então, quando a coluna d'água estiver a 5 metros,
eu vou ter o meu Ranger máximo, o meu nível máximo do Ranger, ou seja, o meu ΔP máximo. Então, o ΔP, igual eu citei para vocês, ou seja, a pressão de alta ela vai ser a resultante da atmosférica, ou seja, pressão atmosférica aqui, mais a densidade vezes a altura. Ou seja, por que eu falo isso? Porque eu tenho uma pressão aqui, ó. Além da pressão atmosférica, eu tenho uma pressão de líquido sendo exercida aqui na câmara de alta. Então, a câmara de alta ela vai estar captando essa pressão desse líquido mais a pressão da atmosférica. É o que eu exemplifiquei aqui na fórmula, ó. Pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Olha aqui, a pressão do líquido é esse aqui, ó. A altura vezes a densidade. Então, eu tenho pressão atmosférica mais a pressão do líquido menos o ΔP mínimo, porque eu falei que a pressão, o transdutor, o transmissor de pressão, ele é resultante da pressão de máxima vezes a pressão de mínima. Então, eu tenho a pressão máxima sendo expressa aqui entre parênteses, menos a pressão mínima, que é o que eu estou mostrando aqui, ó, pressão máxima menos a pressão mínima. Então, pressão máxima resultante da atmosférica, mais 2,5, ou seja, a densidade, vezes a altura. Isso aqui, essas duas aqui, é pressão. Então, a minha pressão de máxima, a minha pressão alta, a minha pressão high é pressão atmosférica, mais 2,5 vezes 5, menos a atmosférica, que é a minha pressão mínima. Então, pressão de alta menos pressão de baixa. Isso aqui, para mim, vai dar um ΔP máximo de 12,5 metros. Só que eu não estou procurando metros de cubos de água. Só que eu estava aqui corrigindo, editando o vídeo, porém eu equivoquei uma informação que eu passei para vocês. Aqui eu falei que era 12,5 metros de água, não é isso. É metros de coluna de água. Metros de coluna ou metros de H2O. Então, eu achei 12,5 e para eu achar em milímetros bastava eu multiplicar, por isso que é da onde saiu esse 12.500. Então, através da pressão, ou desculpa, através da altura aqui, eu encontrei a pressão que o instrumento estaria medindo em seu valor máximo, ok? Continue com o restante do vídeo aí. Estou procurando isso em metros, eu estou procurando em milímetros de H2O. Então, o meu range desse instrumento ele vai conseguir medir entre 0 e 1.500 milímetros de H2O. Então, essa é a capacidade que o meu instrumento tem de ler. Isso aqui é só para vocês entenderem como que é feito o cálculo do instrumento. Não se fiquem presos muito a esses cálculos, porque mais para frente eu vou ensinar para vocês como que cada sinal desse, cada range desse, ele vai me enviar um tipo de sinal elétrico na saída, correto? Então, esse aqui é só para vocês terem uma noção de como ele é feito entre o nível máximo e o nível mínimo de pressão. Através da pressão que eu tenho, eu consigo calcular o nível do reservatório. Então, aqui eu poderia simplesmente colocar, por exemplo, 0% seria igual a 0 milímetros de H2O e 100% do meu reservatório equivaleria a 1.500 milímetros de H2O. Então, isso é somente para vocês entenderem como que o instrumento faz esses cálculos. Caso o tanque ele seja fechado, ou seja, pressurizado, a tubulação de baixo ela é conectada ao topo do tanque, medindo assim a pressão no topo do tanque. Então, em vez de eu ter a pressão atmosférica como sendo referencial para a câmara de baixa, eu vou ter a pressão sendo exercida aqui no topo do tanque. Então, significa que quanto mais esse nível subir, maior é a pressão aqui no topo do tanque, que vai ser captada pela câmara de baixa. Para hoje, eu queria falar somente sobre a pressão hidrostática, somente para vocês terem noção do que é a medição indireta. O que é utilizar um tipo de variável para medir outro. Ou seja, eu estava utilizando a pressão para medir nível, correto? Então, para hoje é somente isso. Tem um vídeo no YouTube que explica isso aí muito bem. Eu vou mandar as apostilas para vocês. E caso tenha ficado dúvidas,
Entre em contato comigo, deixe nos comentários do vídeo, eu estarei lendo e estarei trazendo a resposta para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula e tenham um bom fim de semana.